Bem-vindo, boa noite agora para você. Esteve ontem no Maracanã, acompanhou a consagração do Flamengo, né, desse título. A gente já vinha falando que estava encaminhado pela situação do Palmeiras nas últimas rodadas, mas é aquilo, é um time com melhor ataque, melhor defesa, o time que mais venceu e menos perdeu no Campeonato Brasileiro. A consagração, mais uma vez, desse time do Felipe Luiz, tudo bem? Tudo bem. Um abraço a você, a Beli, a Camila e a todos que nos acompanham. Eu acho que a consolidação, né, depois de uma temporada longa, que ainda no caso do Flamengo não terminou, porque tem ainda o Intercontinental a semana que vem, mas eu acho que é a chancela e a consolidação de uma temporada bem realizada, né? As conquistas, elas traduzem muito aquilo que foi produzido durante a temporada. E quando a gente fala, não é só dentro do campo, não. Dentro do campo, eu acho que é o ponto final, né? É a cereja, porque são os jogadores que podem fazer a diferença com o torcedor, com tudo isso. Mas eu digo em relação a planejamento, a investimento, entendeu? A questão de equilíbrio financeiro, de você poder trazer jogadores e ter um elenco que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem. Esse ano o Palmeiras não venceu, mas é um time que nesses últimos anos também performa de tal forma a conquistas. Então, isso é muito bom para o futebol. É uma demonstração de que os clubes precisam se organizar, eles precisam equacionar a parte financeira, porque, consequentemente, virão conquistas. Se você não fizer isso, você sempre vai, não só bater na trave, mas você sempre vai ter o problema de ou brigar lá embaixo, né? No caso, por falta de organização e de mudanças, mas principalmente cada vez mais longe dessas equipes que performam porque tem organização. Então o Flamengo, com todos esses números que tiveram na temporada e as conquistas, é o exemplo, como citei o Palmeiras, como você pode ter daqui a alguns anos outros times, a chancela de organização, consequentemente, de conquista. É uma temporada mágica, né, para esse Flamengo, com mais um título conquistado, Belli. E aí, recorde de títulos, recorde de público ontem no Maracanã, uma festa que o torcedor rubro-negro já preparava ao longo da tarde, a gente foi atualizando, viemos aqui no Tá Na Área, o Bené estava direto do Maracanã trazendo um pouquinho desse ambiente e, de fato, uma festa do tamanho do que o torcedor rubro-negro pôde comemorar nessa reta final de temporada, né? Se durante ali a classificação na semifinal da Libertadores, né, a forma como foi, deixou todo mundo muito tenso em relação à possibilidade dos dois títulos, eles foram confirmados na última semana de uma maneira muito superior aos seus adversários, seja na decisão da Libertadores e ontem, no jogo contra o Ceará. O Flamengo teve um pouco de dificuldade, mas parecia administrar um jogo que daria a ele o campeonato no dia de ontem, né, amiga? Boa tarde para você. Boa noite já, 6h03. Boa noite, Camila, Ricardinho, Bené, a galera de casa está acompanhando a gente. É isso, a consolidação de algo que a gente já estava esperando, né? Assim, o Flamengo cresceu na hora certa no Campeonato Brasileiro. A gente falava de um Flamengo que talvez não tenha tido um outubro brilhante, mas que em novembro conseguiu subir de produção, ultrapassar o seu maior rival, inclusive vencendo o confronto direto no Maracanã. E aí, hoje, a torcida está feliz da vida. Foram 5 dias que separaram um tetracampeonato da Libertadores e mais um título do Campeonato Brasileiro. É o melhor elenco do país. A gente sempre fala de Flamengo e Palmeiras, né, que são realmente esses dois times que estão à frente dos outros, como o Ricardinho bem te destacou, e ia ficar entre esses dois, né? A gente até debatia, pode ser que um ganhe os dois, pode ser que cada um ganhe um, e no final das contas o Flamengo, muito por conta desse crescimento recente, né, dessa forma que conseguiu superar as dificuldades encontradas muitas vezes contra seus adversários, principalmente na Libertadores, né? A Libertadores do Flamengo foi uma Libertadores um pouco menos convincente do que a Libertadores do Palmeiras, mas o título está na Gávea. Então, não necessariamente o que você faz na trajetória é o que vai acontecer na final. O Flamengo soube jogar aquela final muito bem, o Palmeiras não. E o Flamengo ontem, né, contra o Ceará, realmente encontrou um Ceará num bloco baixo, muito difícil você jogar contra esses times que mantêm essa postura um pouco mais defensiva, e um Ceará que está brigando ainda contra rebaixamento, o que torna a missão do Flamengo um pouquinho mais complicada. Esse jogo valia muito para o Ceará, bem como o próximo jogo também vale, e é contra o Palmeiras. Então, enfim, acho que dentro do que a gente já estava esperando, a gente sabia que o título ia ficar, os títulos, os grandes títulos, iam ficar com um dos dois. Os dois ficaram com o Flamengo. É por aí, né, Ricardinho? Um cenário que a gente já esperava, já imaginava no Maracanã ontem, né? O Ceará fechado,
porque um ponto ali seria muito valioso nessa briga contra o rebaixamento. E o Flamengo martelando o tempo todo. Achou o gol que deu uma certa tranquilidade e sofreu muito pouco na partida, né? Se a gente for computar as chegadas ao ataque do Ceará, foram pouquíssimas. E quando o Ceará conseguia chegar ao ataque, sem muito perigo para o Rossi, né? O Flamengo fez o suficiente para vencer o jogo, em uma atuação que não foi espetacular, mas foi a atuação necessária para vencer o jogo do Ceará e conquistar o título, né? E o Ceará fez aquilo que ele poderia. O jogo do Ceará ontem foi da mesma forma com que ele venceu, por exemplo, o Corinthians lá na Arena, que foi a última vitória do Ceará e a primeira contra o Corinthians lá em São Paulo, por exemplo. Foi desse jeito, um time que marcou, que jogou no contra-ataque. Só que o que aconteceu ontem de diferente é que ele tomou o gol numa jogada, numa trama, que o ataque do Flamengo acabou envolvendo a defesa e aí mudou todo o cenário. Então, assim, o Ceará fez aquilo que poderia no jogo de ontem. Não foi o suficiente, não chegou a incomodar o Flamengo. E o Flamengo fez o jogo seguro, o jogo que ele pode jogar mais do que jogou ontem, lógico, todos nós sabemos que pode, mas ele fez o jogo necessário para conseguir 1-0 e para consolidar a sua conquista. E o detalhe é que com uma escalação também, Belly, cansada, né? Porque a gente ficava aqui imaginando qual poderia ser a escalação do Flamengo, imaginando talvez algumas mudanças em função do desgaste físico mesmo, da final da Libertadores, da viagem, da comemoração, claro, dos jogadores do título, enfim. Como esse elenco estaria desgastado, como esse time estaria desgastado para esta partida de ontem. E o Felipe começa com o mesmo time da final da Libertadores. E claro que tem ali um desgaste, mas tem também esse momento e essa adrenalina também, né? Acho que talvez até o ritmo, enfim, que esses jogadores já encararam a decisão da Libertadores e entram para uma partida decisiva como era essa, né? E a vontade de resolver logo, né? Para não deixar para a última rodada. Sim. Porque o Palmeiras fez o dever dele ontem, venceu a partida, mas arrastar isso mais alguns dias, pensando que o Flamengo ainda tem o Intercontinental pela frente, é uma cascata, né? É um efeito dominó ali. Então, para o Felipe Luiz, assim, não me surpreendeu ele ter optado pela mesma escalação, não. Tá? Justamente por isso, por essa vontade de resolver essa situação. O Flamengo pega o Mirassol na última rodada. Os dois times já estão garantidos na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Então, o Flamengo já é campeão. Então, não tem muito porquê você arrastar isso até o final de semana. Resolve logo. Foi a ideia do Felipe Luiz. Foi com força total. Foi um jogo onde o Ceará conseguiu, né, acho que, de certa forma, dentro da sua estratégia, suportou por bastante tempo. Só que aí, numa jogada individual, o Samuel Lino consegue balançar as redes. 1-0 foi mais do que suficiente. Precisava disso para levantar o caneco levantado de forma muito merecida. O Flamengo que vai disputar a Copa Intercontinental a partir da próxima quarta-feira e já sabe que vai levar a campo contra o Mirassol na última rodada do Campeonato Brasileiro, uma equipe sub-20. Até para aproveitar, Ricardinho, você que ao longo da carreira ergueu muitos troféus, esse jogo seguinte, esse pós-título, qual é o tamanho do impacto? Não só da comemoração, mas da parte mental também do time naturalmente relaxar. Acho que no caso do Flamengo tem esse adendo. O jogo seguinte a um título era de outro título. Então isso também tem um impacto, né, nessa conta, né? Eu acho que no caso do Flamengo não foi nem o caso do relaxamento de um jogo para outro. Até porque os caras, eles trabalharam o ano todo para chegar a esse momento de disputa, de consolidar uma conquista. Eu acho que o caso do Flamengo foi mais o desgaste. O que envolveu o emocional do jogo contra o Palmeiras, né? A necessidade, a concentração, o confronto, né? A responsabilidade de uma conquista para você, inevitavelmente e acho que merecidamente, comemorar essa conquista, porque foi uma conquista grandiosa. E aí, 3 dias depois, nem isso, você ter um outro jogo decisivo, uma outra final contra o Ceará. Então, acho que a questão foi mais, não foi nem assim, acho que emocional, foi mais física mesmo, de você, sabe, fisicamente o corpo sentir, por mais preparado que o cara esteja, você diminui, você não está no teu 100%. E acho que aí também tem a questão da experiência dos jogadores. Os jogadores sabiam disso, são jogadores vencedores. Tem uns que... A gente não sei se vai falar, mas em algum momento o Luiz Henrique e o Arrascaeta é o 17º título pelo Flamengo. Então, Bruno assim, Henrique e Arrascaeta, né? O Bruno Henrique e o Arrascaeta, é o 17º título. Então, assim, eles estão acostumados. Aí você vê o Alexandre, jogou fora um tempão, Jorginho,
Danilo, os caras, cara, Arrascaeta, são caras que têm experiência. Então, eu acho que essa foi a questão que eles levaram para o jogo. Arrumadinho, buscando o resultado, acharam um gol e aí controlaram a partida até o final. Dentro, o Ceará não conseguiu chegar, pelo contrário, as mudanças, e aí vem, o que eu falei até ontem no jogo, aí você vem as mudanças no segundo tempo. O que o Flamengo tem de elenco, e o Felipe Luiz, faz com que você tira, você coloca o Plata, você coloca o Luiz Araújo, você coloca no meio o Saul, você coloca o Cebolinha, enfim. Cara, são alternativas que pelo menos mantém o nível do time, entendeu? Pelo menos mantém o nível. Em algum momento até melhora, porque os caras estão mais descansados. Muitos deles nem jogaram no final de semana. Então essa é uma questão que o Flamengo soube utilizar ontem. Aí você falou dos 17 títulos, Bruno Henrique e Arrascaeta. 3 Libertadores, porque eles estão no elenco, né, desde 2019, a de 19 e de 22. Flamengo, né? Sim. E a de 2025. O Brasileirão, 19, 20 e 25. 2 Copas do Brasil, né, em 2022 e 2024. A Supercopa, 20, 21 e 25. 5 vezes o Campeonato Carioca, 19, 20, 21, 24 e 25. E a Recopa em 2020, por enquanto, né? 17 títulos, porque agora tem pela frente a Copa Intercontinental. Já no início do ano que vem tem a disputa das 2 Recopas, digamos, né? A Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, mas enfim, tem a possibilidade de já começar o ano também com outros títulos. E aí o calendário ano que vem já começa em janeiro também com a disputa do Campeonato Brasileiro. Enfim, a Libertadores mais cedo. Teremos um calendário cheio para o ano de 2026, mas é impressionante, né, Belly, porque a gente olha esse ano de 2025, essa temporada com 2 títulos, claro que houve e vai haver comparações com justamente 2019, que foi esse ano que o Flamengo conquistou também o Campeonato Brasileiro e volta a conquistar a Libertadores, né, depois de muitos anos. Naturalmente há essa comparação, mas se a gente for olhar para esse Flamengo, que ano após ano, de 2019 para cá, continua brigando pelos títulos, conquistando muitos, como a gente viu aqui, é interessante que em 2025, daquele elenco de 2019, a gente só tem esses 2 jogadores, né? Um elenco que também continuou brigando por títulos, mas se reformulando a cada temporada. E isso é muito importante, né, Camila? A gente vê muitas vezes... Porque é difícil você, entre aspas, bem entre aspas, se livrar dos seus ídolos. É difícil você se desfazer deles, porque você tem um sentimento natural de gratidão, né? Tornando o Real Madrid da América do Sul. Essa é a verdade. Alô, clube, alô, dirigente, alô, rival. Se você não se preparar, se você não quiser tomar o remedinho amargo, vai sofrer, porque a discrepância para o Flamengo vai ser cada vez maior. Dito isso, vamos falar muito aqui do Felipe Luiz. Vou criticar o Abel Ferreira. Que discurso, hein? Que discurso, hein, Abel Ferreira? Que vergonha, hein? Vamos falar do BAP. Pois é, o presidente do Flamengo mandou recado. E tem também o Pedro. Muita gente ainda me perguntando se o Pedro vai jogar o Intercontinental. Lembrando que o Flamengo joga quarta-feira que vem contra o Cruz Azul. A gente vai confirmar aqui para vocês o planejamento do Flamengo. Tudo que a gente já disse, mas para nossa audiência rotativa a gente repete aqui. Mas se inscreve aí no canal, solta o dedo no like para comemorar bastante esse título do Flamengo. Ativa o sino. Compartilha com geral, com todo mundo, hypa o vídeo, vamos fazer o canal Vene Casagrande, estamos no dia 4 de dezembro, mas tem muita coisa ainda para acontecer em dezembro para o Flamengo, tem Intercontinental, então com a ajuda de vocês a gente vai crescendo como o Flamengo está crescendo. Olha, gente, eu não posso deixar de começar esse vídeo aqui elogiando o Felipe Luiz. Gente, esse título do Campeonato Brasileiro é um título extremamente merecido e começou quando essa gestão assumiu. Quando essa gestão assumiu, ela deixou muito clara para todo mundo: o Campeonato Brasileiro é a nossa obrigação. O Campeonato Brasileiro é a nossa obrigação. A convicção foi feita, foi mantida. Durante a temporada a gente viu o Flamengo poupando em Copa do Brasil, poupando alguns jogadores em Libertadores, priorizando sempre o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo chega na última rodada do Campeonato Brasileiro com 78 pontos, podendo chegar a 81, 23 vitórias, 9 empates, apenas 5 derrotas, 75 gols feitos, 24 gols apenas sofridos, 51 de saldo de gol, um aproveitamento de 70%. E tem mais. Em 18 jogos, o Flamengo saiu de campo sem sofrer gol. É quase
um turno do Campeonato Brasileiro sem sofrer gol. É um título extremamente merecido. O Flamengo mereceu melhor ataque, melhor defesa, não perdeu jogando em casa, invicto como mandante, jogando fora de casa, só está atrás de 1 ponto do Palmeiras. 1 ponto do Palmeiras. O Flamengo mereceu esse título. Eu arrisco a dizer que dos últimos anos aí é o título mais merecido do Flamengo. Do Campeonato Brasileiro, sem sombra de dúvida, o que o Flamengo fez no Campeonato Brasileiro é assustador. E além do mais, tem o melhor jogador da competição, que é o Arrascaeta. Arrisco a dizer que o melhor goleiro. Pois é, um título extremamente merecido e muito difícil de ser conquistado, tanto é que o Felipe Luiz ontem ressaltou isso várias vezes durante a entrevista coletiva. É muito difícil ganhar o Brasileiro. E o Flamengo ganhou com méritos. Meritocracia. É muito difícil falar de meritocracia e justiça no futebol, mas eu acho que esse título do Brasileirão para o Flamengo representa muito bem o que essas duas palavras significam. E tem mais, hein? O destino foi tão bom com o Flamengo, que o Flamengo, como melhor mandante, isso eu já falei aqui, mas melhor média de público do futebol brasileiro e do Campeonato Brasileiro, ganha seu título justamente no Maracanã, para mais 73 mil pessoas presentes em uma linda festa no estádio. Ontem a torcida pulsava, bandeira pra caramba, parecia o Maracanã antigo, a torcida cantando, vibrando, carregando o time. Foi 1-0 apenas, poderia ter sido mais. E vou além, os deuses do futebol foram tão bons, tão perfeitos com o desfecho desse campeonato, que quem fez o gol do título foi quem? Samuel Lino, um jogador muito criticado por muitos torcedores, um jogador que paga pelo preço alto, que pagaram por ele, pela forma como o futebol está inflacionado, um jogador que paga pela pressão por ter sido convocado de uma maneira precoce pelo técnico Carlo Ancelotti, mas Felipe Luiz manteve a convicção dele. Escalou Samuel Lino como titular, mesmo todo mundo pedindo Cebolinha. Na final da Libertadores, Samuel Lino foi extremamente importante. Marcação dupla do lado direito do Palmeiras. E agora, no jogo que poderia dar o título do Brasileirão para o Flamengo, quem faz o gol? Samuel Lino. Os deuses do futebol foram perfeitos no roteiro desse título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo. E o Felipe Luiz, o que ele faz é excepcional. Ele é um fenômeno no começo de carreira. Ele já é maior que o Jorge Jesus na instituição Flamengo. Conquistou mais títulos que o Jorge Jesus. Vai ficar mais tempo que o Jorge Jesus. E é um treinador que está apenas no começo de carreira. Torcedor, sinto lhe dizer, a pergunta não é se ele vai para a Europa, é quando ele vai. Ele vai um dia para a Europa. Ele é um profissional. Deixa de ter, e eu escrevi isso na minha coluna que está hoje lá na Folha de São Paulo, o Flamengo deixa de ter os móveis do Jorge Jesus dentro da sala, vira essa página e começa a ter um novo trabalho, já tem 1 ano de um novo trabalho com seu novo treinador para ganhar de uma forma diferente, porque eu acho que por mais que o Flamengo tenha 3 Libertadores desde 2019 e 3 brasileiros desde 2019, este ano de 2025 é construído de forma diferente. Antes eu acho que era um embalo, era mais ou menos tentar replicar aquela fórmula, e esse ano acho que tem uma clara diferença da forma do Flamengo não só jogar, mas da forma do Flamengo viver o futebol de uma forma muito mais pausada, controlada e minimizando erros. A partir daí, eu acho que esse time do Flamengo deveria ter, e eu acho que o próximo passo da carreira do Felipe Luiz vai ser dar uma cara também esmagadora para esse time, que em alguns momentos até foi, mas que a maioria das vezes foi o que a gente viu. Acho que essas 2 últimas partidas são bem sintomáticas, contra Ceará e contra Palmeiras, que por mais que o Flamengo vença e se defenda muito bem e controle muito bem, ele não tenha tido a capacidade de impor também na frente a superioridade que tem, por motivos muito diferentes, né? O jogo da Libertadores é um jogo muito tenso e o jogo do Ceará um adversário muito fechado, desesperado para raspar algum pontinho no Maracanã, e que o Flamengo, pela qualidade que tem, não só pelo controle, pelo time bem treinado, pelo clube bem estruturado, mas pela qualidade que tem, eu também entendo que é
momento muito cansativo da temporada. Ele poderia ter fechado antes o jogo. Em vários jogos do Campeonato Brasileiro isso aconteceu, né? Que o Flamengo é superior, ele custou tempo de... Os jogos ficaram muito mais longos do que eles deveriam, porque falta esse time, essa capacidade um pouco mais esmagadora de fazer a sua vantagem e a sua qualidade se sobreporem sobre seu adversário, que é mais ou menos o que tinha antes do Flamengo, né? O Flamengo do Jorge Jesus, por exemplo. Conseguindo um feito inédito, ser campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano, 2 vezes, assim como fez em 2019. Até hoje na história, só o Santos do Pelé tinha feito, o Flamengo de 19 e o Botafogo de 2024. O Flamengo, com o que fez em 2025, se coloca num lugar único na história de repetir esse feito e num curto espaço de tempo, coroando a Era de Ouro 2.0 do clube, fazendo com que os anos 80, que antes eram um conto de fadas, uma história contada para várias gerações, virasse realidade diante dos olhos de uma galera que agora vê de perto aquela hegemonia que antes ele só ouvia falar. Um título merecido, justo, comprovado no campo e nas estatísticas. A supremacia do Flamengo no campeonato de 2025, ela é inquestionável em um campeonato, numa média, talvez mais difícil que 2019, e não estou comparando o time de 25 com o de 19, mas essas comparações agora ficarão mais comuns. Aquele time de 19 que estava numa redoma, agora ganhou uma companhia, educação e já sabe, né? Toda vez que pede, dá algum tipo de resultado. Eu não gosto de ficar aqui pedindo, porque quem é safo de internet já sabe. Caiu aqui, se inscreve no canal, velho, se gostou do conteúdo, dá o like. Se não gostou também dá um dislike, comenta, compartilha o conteúdo. Mas infelizmente a gente precisa ficar pedindo, porque a galera não faz. Por esquecimento, por acomodação, mas é uma coisa simples, é um clique para ajudar o canal a seguir produzindo conteúdo. Estivemos no Maracanã na quarta-feira para transmitir para todo o Brasil pela GETV, Flamengo e Ceará. No pré-jogo, e a gente deixou isso muito claro, não se tratava só de uma festa do Flamengo, não se tratava só de 3 pontos garantidos. O jogo não era de um time só, como nunca é. O jogo tinha um adversário difícil, organizado, que fez, no geral, um Brasileirão tranquilo. Deveria... O Flamengo foi campeão aqui, ó. Né? Então, vamos começar o campeonato daqui pra lá. Então vai ser a primeira parte do campeonato. O turno e o retorno. Aí termina terço, né? Tira em 4 partes. Isso, é isso tira mesmo. metade da metade, depois a outra metade, então, depois a outra metade da metade. Igual os técnicos fazem em 4 partes. Então você que está em casa, você não pode sair daí. Pode desenhar um... Como é que é? Vem pelas pontas, assim, Isso. Como é que vai ser? Não dá pra desenhar time de regata Flamengo ali, CRF? Ele vai apagando, assim? Vou fazer uma sugestão e vou perguntar ao fã de esporte que tá no YouTube e também o pessoal que vai mandar vídeo. Começa nessa metade aqui. Aí depois ele vai pra metade do meio do outro lado. Ah, e aí do lado de fica... lá. Não, você não vai, não. Metade aqui com essa metade. Eu entendo a sua ideia. O entretenimento ganharia, porém, não podemos pular a regra. O campeonato é da primeira, 38ª rodada. Não, as rodadas foram se misturando. Então nós vamos... E jogo atrasado, jogo atrasado. Que foi jogado na 37ª. Eric, eu tenho uma De bigode com pelo então nós temos uma pergunta... É importante a gente tirar dúvida, até de utilidade pública para o fã de esporte, né, Eric? A gente defende que você utilize bastante espuma. Muita espuma, inclusive uma espuma que possa cobrir o rosto do nosso... Chantilly? Nosso apostador. Mas bastante chantilly não. estilo chantilly. Então você vem com muita espuma à disposição. A gente quer... Hoje a gente vai passar a máquina. Epa, direto E pra assim. que tanta tesoura você vai passar a máquina? Que número de máquina que você usa pra tirar um bigode? Qual que é? A máquina qual? É a zero. A zero? Zero. Ok. Então é o seguinte... Mas vai passar zero direto, não vai ter nem cerimônia. Calma, nós vamos com calma, vocês estão muito nervosos. O Bubu não vai fazer Aqui, a ó. introdução? Posso pegar com licença? Vai. Atenção, A primeira tesourada é do Bubu. Você vai fazer a primeira introdução? Olha, não interessa pra nós, já estamos empatados com vocês. Agora nós vamos ganhar. Sabe como? Nós vamos ganhar aqui, ó. Faz um ASMR aí, Edu. Então é o seguinte, nós vamos pro intervalo, você continua aí, que é rapidinho o intervalo, porque depois não vai ter intervalo até o final. Na volta do break, a primeira...